Você já se perguntou por que certas histórias bíblicas simplesmente param no meio? Êxodo 24, 18 nos diz que Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou lá 40 dias e 40 noites. Mas o que exatamente aconteceu durante todo esse tempo? A maioria das pessoas assume que conhecemos tudo o que Moisés escreveu. Mas a verdade histórica revela algo diferente. Moisés pode ter sido o único humano que viu o rosto de Deus e sobreviveu. E essa experiência o deixou com um dilema impossível. Nesta jornada, vamos explorar 3 camadas ocultas. Primeiro, veremos os silêncios deliberados nas Escrituras. Depois, descobriremos o que as tradições antigas preservaram fora da Bíblia. E, finalmente, entenderemos por que Moisés escolheu proteger a humanidade através do que ele não disse. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Moisés não era um escriba comum. Ele foi criado nos palácios do Egito, educado nos mistérios de uma das civilizações mais antigas do mundo. A Deuteronômio 34:10 declara que nunca mais surgiu em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Essa intimidade com o divino lhe deu acesso a revelações que nenhum outro ser humano recebeu. Mas esse privilégio veio com um peso insuportável. As escrituras que Moisés produziu se tornaram a fundação do judaísmo e do cristianismo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio formam a Torá, os 5 livros que definem a aliança entre Deus e seu povo. Mas estudiosos notam algo peculiar nesses textos. Há momentos onde a narrativa simplesmente para. Há perguntas sem respostas. Há eventos mencionados brevemente que nunca são explicados. Considere Gênesis 6, 4, que menciona os Nefilim, gigantes que existiam na terra naqueles dias. Quem eram eles? De onde vieram? Por que estavam lá? O texto não responde. Apenas continua para a história do dilúvio, como se essa informação explosiva fosse apenas uma nota de rodapé. Ou pense em Êxodo 4, 24 a 26, aonde Deus tenta matar Moisés durante sua jornada de volta ao Egito. A passagem é tão abrupta e misteriosa que confunde teólogos até hoje. Por que Deus quase matou o homem que ele acabou de chamar para libertar Israel? O texto não explica, apenas registra o evento e segue em frente. Esses não são erros de escribas ou lacunas acidentais. São silêncios deliberados. Moisés conhecia as respostas. Ele tinha vivido esses momentos, mas escolheu não documentá-los completamente. A tradição judaica reconhece que Moisés recebeu mais do que está escrito. O Talmud ensina sobre 2 Torás, a escrita e a oral. A Torá escrita é o que temos nas escrituras canônicas. A Torá oral são os ensinamentos transmitidos verbalmente de geração em geração, explicando e expandindo o texto escrito. Mas algumas tradições místicas sugerem uma terceira categoria: revelações que Moisés nunca compartilhou de forma alguma. Conhecimento tão perigoso que ele levou para o túmulo. Números 12, 3 descreve Moisés como o homem mais humilde da terra. Essa humildade pode ter sido parte de sua estratégia. Ao ocultar certas verdades, ele protegeu um povo que mal conseguia lidar com o que já havia sido revelado. Inscreva-se neste canal para descobrir verdades bíblicas que transformarão sua compreensão das Escrituras. Os estudiosos identificam padrões nos textos de Moisés. Há momentos de fluxo narrativo suave, onde cada detalhe é explicado. Depois, há passagens densas repletas de leis rituais que parecem esconder significados mais profundos.
Há genealogias que parecem mundanas, mas que contêm padrões numéricos misteriosos. Há eventos descritos tão brevemente que parecem resumos de histórias muito maiores. Esses padrões sugerem camadas, a superfície da história que todos podem ler, e profundezas ocultas que apenas alguns podem acessar. Moisés construiu um sistema de revelação graduada. Aqueles que buscassem com sinceridade encontrariam mais. Aqueles satisfeitos com a superfície ficariam protegidos das verdades que poderiam destruí-los. O próprio Deus parece ter instruído Moisés a ocultar certas coisas. Daniel 12:4 registra uma ordem divina para selar certas profecias até o tempo do fim. Se Deus ordenou que Daniel escondesse conhecimento, não teria feito o mesmo com Moisés? Apocalipse 10:4 menciona 7 trovões que falaram, mas João foi proibido de escrever o que disseram. A revelação divina nem sempre se destina à documentação completa. Às vezes, o silêncio é tão divino quanto a palavra. Moisés aprendeu essa lição no topo do Sinai, e o que ele aprendeu lá mudou não apenas o que ele escreveu, mas o que ele deliberadamente deixou de fora. Comente abaixo sua teoria sobre o que Moisés viu na montanha. Capítulo 2. Os silêncios deliberados da Torá. As Escrituras contêm espaços em branco, não apenas margens vazias, mas lacunas narrativas que pedem explicação. Essas ausências não são acidentais. São escolhas editoriais conscientes, feitas por um escritor que sabia exatamente o que estava fazendo. Moisés, o autor da Torá, controlava completamente o que incluir e o que omitir. E suas omissões revelam tanto quanto suas inclusões. Quando você estuda o Pentateuco com atenção crítica, certos padrões emergem. Histórias que começam com intensidade dramática e depois desaparecem sem conclusão. Personagens introduzidos com grande importância que nunca mais são mencionados. Eventos cósmicos descritos em uma única frase críptica. Gênesis 1:1-2 declara que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas por que a terra estava sem forma e vazia? O que havia acontecido antes? Algumas tradições judaicas sugerem que houve criações anteriores que falharam, que o mundo descrito em Gênesis é na verdade uma recriação. Mas Moisés não desenvolve essa ideia. Ele apenas começa com o caos já existente. Por quê? Talvez porque a história completa da pré-criação fosse perturbadora demais para um povo recém-libertado da escravidão. Eles precisavam de um Deus todo-poderoso e soberano, não de relatos de experimentos cósmicos fracassados. Gênesis 3 descreve a queda de Adão e Eva. A serpente os tenta. Eles comem o fruto proibido. Deus os confronta e pronuncia julgamento. Mas quem era a serpente realmente? Apocalipse 12:9 a identifica como o diabo e Satanás. Mas Gênesis não faz essa conexão explicitamente. Não há backstory de como Lúcifer caiu. Não há explicação de por que um ser angelical se rebelaria contra Deus. Essa história é mencionada em fragmentos por Isaías 14 e Ezequiel 28, mas nunca detalhada completamente na Torá. Moisés conhecia a história completa da rebelião celestial, mas escolheu não contá-la em Gênesis. Por que não? Porque focar na queda angelical poderia desviar a atenção da responsabilidade humana. O ponto não era a motivação de Satanás, mas a escolha de Adão e Eva. Gênesis 6, 1-4 é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O resultado foram os Nefilim, gigantes e heróis de renome. Mas quem eram os filhos de Deus? Anjos caídos?
descendentes de Sete, governantes humanos poderosos? O texto não explica. Apenas registra que essa união antinatural corrompeu a terra de tal forma que Deus decidiu enviar o dilúvio. O livro de Enoque, um texto apócrifo altamente respeitado em círculos judaicos antigos, desenvolve essa história em detalhes vívidos. Descreve anjos rebeldes chamados vigilantes que desceram à terra, tomaram esposas humanas e ensinaram à humanidade segredos celestiais proibidos. Enoque identifica os líderes desses anjos. Descreve suas conspirações e detalha as consequências cósmicas de suas ações. Moisés certamente conhecia essas tradições. Judas 1, 14 a 15, cita diretamente o livro de Enoque, provando que os primeiros cristãos o consideravam uma fonte confiável. Mas Moisés escolheu não incluir esses detalhes em Gênesis. Por quê? Porque a história completa dos vigilantes poderia levar as pessoas a temerem os anjos caídos mais do que confiarem em Deus. Poderia criar uma teologia dualista onde o mal parece tão poderoso quanto o bem. Então, Moisés resumiu o evento em 4 versículos. Informação suficiente para entender que houve corrupção, mas não detalhes suficientes para criar mitologia perigosa. Curta este vídeo se essas revelações estão abrindo seus olhos para camadas mais profundas das Escrituras. Êxodo 24 descreve Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel subindo a montanha. Versículo 10 diz que eles viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia algo como pavimento de safira. Mas João 1,18 declara que ninguém jamais viu a Deus. Como resolver essa contradição? O que exatamente esses homens viram? O texto não explica, apenas registra a experiência e segue em frente. Essa é uma omissão deliberada. Moisés poderia ter descrito a aparência de Deus em detalhes, mas não o fez. Por quê? Porque descrições detalhadas levariam à idolatria. As pessoas criariam imagens baseadas nessas descrições. Então, Moisés manteve a visão vaga. Pavimento de safira sob os pés. Isso é tudo. Números 21, 4 a 9, conta uma história bizarra. Israel reclama no deserto. Deus envia serpentes venenosas como julgamento. Moisés ora. Deus instrui Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste. Qualquer um que fosse mordido e olhasse para a serpente de bronze viveria. João 3, 14 a 15 compara esse evento à crucificação de Jesus. É claramente significativo teologicamente. Mas o texto do Antigo Testamento não explica por que uma serpente de bronze teria poder de cura. Não explica o simbolismo, apenas registra o evento. Essa é a técnica de Moisés. Registre o evento milagroso, mas deixe o significado mais profundo oculto para aqueles que buscam. Deuteronômio 34, 5 a 6 descreve a morte de Moisés. Ele morreu lá na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou no vale na terra de Moabe. Mas até hoje ninguém sabe onde está seu túmulo. Quem é o ele que sepultou Moisés? Deus pessoalmente? Anjos? E por que o local do túmulo foi ocultado? Judas 1, 9 menciona que o arcanjo Miguel disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés. Por que haveria uma batalha espiritual sobre o cadáver de um profeta? O texto não explica, apenas registra o mistério. Compartilhe este vídeo com outros que buscam verdades bíblicas mais profundas. Capítulo 3. O manuscrito invisível. A tradição judaica ensina que Moisés recebeu mais do que está escrito na Torá. Muito mais. Há uma categoria de revelação divina que nunca foi registrada em pergaminho. Um manuscrito invisível que existe apenas na memória de Deus.
e na experiência vivida de um homem. Esse conceito não é especulação selvagem. Está enraizado na própria estrutura da tradição judaica. A distinção entre Torá escrita e Torá oral é aceita universalmente no judaísmo. A Torá escrita são os 5 livros de Moisés. A Torá oral são os ensinamentos transmitidos verbalmente, de geração em geração. Esses ensinamentos orais foram eventualmente documentados no Talmud. Mas rabinos místicos sempre souberam de uma terceira categoria: revelações que Moisés recebeu, mas nunca compartilhou. A Cabala, a tradição mística judaica, ensina que Moisés ascendeu através dos céus durante seus 40 dias no Sinai. Ele não apenas recebeu as tábuas da lei, ele recebeu visões da estrutura da realidade, viu os nomes secretos de Deus, compreendeu as forças que sustentam a criação, aprendeu os mistérios do bem e do mal, e foi instruído sobre quais desses segredos poderia compartilhar e quais deveria guardar. O Zohar, o texto fundamental da Cabala, afirma que Moisés viu coisas que nem os anjos mais elevados compreendiam. Que Deus lhe mostrou não apenas o presente e o futuro, mas o passado oculto. Eventos anteriores à criação descrita em Gênesis. Conflitos celestiais que moldaram o cosmos antes da existência humana. Por que Deus revelaria informações a Moisés e então o proibiria de documentá-las? Porque nem toda verdade é apropriada para todos os tempos. Daniel 12:4 ordena que certas profecias sejam seladas até o tempo do fim. Apocalipse 10:4 proíbe João de escrever o que os 7 trovões disseram. A revelação divina é progressiva. Algumas verdades só podem ser compreendidas quando a humanidade estiver pronta. Moisés viveu em uma época quando o monoteísmo era uma ideia revolucionária. As nações ao redor adoravam panteões complexos de deuses e deusas. Israel estava apenas aprendendo que existe um único Deus verdadeiro. Revelações sobre hierarquias celestiais complexas, seres espirituais com agência real e conflitos cósmicos poderiam ter confundido essa mensagem central. O livro de Jubileus, outro texto apócrifo judaico, afirma que Moisés recebeu revelações sobre calendários celestiais, homociclos cósmicos e cronologias divinas. Esse livro preenche muitas das lacunas em Gênesis, fornecendo datas precisas e detalhes cronológicos ausentes no texto canônico. Alguns estudiosos acreditam que Jubileus preserva tradições orais que remontam ao próprio Moisés. Tradições que ele ensinou verbalmente, mas não incluiu na Torá escrita. Se isso é verdade, então o manuscrito invisível não está completamente perdido. Fragmentos dele sobrevivem nas margens da tradição judaica. O segundo livro de Enoque, também chamado Enoque Eslavo, descreve Enoque sendo levado através dos céus e vendo o trono de Deus. Deus instrui Enoque a escrever 366 livros, documentando tudo o que aprendeu. Mas apenas alguns desses livros deveriam ser públicos. Os outros deveriam ser dados apenas aos sábios. Esse padrão de revelação pública versus revelação restrita aparece repetidamente na literatura apocalíptica judaica. Sugere uma compreensão de que o conhecimento espiritual tem níveis. Verdades básicas para todos, verdades mais profundas para os comprometidos, e verdades mais profundas ainda para aqueles espiritualmente preparados. Curta este vídeo se você está pronto para buscar as verdades mais profundas. Moisés aplicou esse princípio à Torá. A narrativa da superfície é acessível a qualquer um que possa ler. As leis rituais têm significados óbvios para a vida comunitária.
mas há camadas abaixo da superfície. Gematria, o sistema de encontrar significado nos valores numéricos das letras hebraicas, revela padrões ocultos no texto. A Notaricon, lendo as primeiras ou últimas letras de palavras como acrônimos, expõe mensagens secretas. Temura, substituindo letras de acordo com sistemas estabelecidos, desbloqueia significados alternativos. Esses métodos não são truques modernos. São técnicas antigas reconhecidas pelos rabinos como formas legítimas de descobrir as camadas mais profundas da Torá. Moisés, sendo o autor, teria conscientemente construído essas camadas no texto. Mas mesmo essas técnicas místicas não revelam tudo. Há conhecimentos que Moisés recebeu que simplesmente não podem ser codificados em linguagem humana. Experiências de encontro direto com Deus que transcendem palavras. Visões de realidades espirituais que não têm equivalentes terrestres. Compreensões da natureza divina que desmoronariam se forçadas em frases. Paulo descreve uma experiência semelhante em 2 Coríntios 12, 2-4. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem repetir. Se Paulo teve essa experiência uma vez, Moisés a teve repetidamente durante 40 anos de liderança. O manuscrito invisível não é apenas informação oculta, é experiência transformadora que muda quem você é. Inscreva-se para continuar explorando os mistérios ocultos das Escrituras. Capítulo 4. 40 dias na Montanha Sagrada. Êxodo 24, 18 afirma simplesmente que Moisés entrou na nuvem e subiu a montanha, e ficou lá 40 dias e 40 noites. 40 dias, mais de 5 semanas. O que exatamente aconteceu durante todo esse tempo? A resposta óbvia é que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e as instruções detalhadas para o tabernáculo. Êxodo 25-31 registra essas instruções. Mas seriam necessários 40 dias para transmitir essas informações? Um professor moderno poderia cobrir esse material em algumas horas. Mesmo com tempo para perguntas e esclarecimentos, uma semana seria mais do que suficiente. Então, o que mais aconteceu naquela montanha? A tradição judaica sugere que Moisés passou por transformação espiritual durante esses 40 dias. Quando ele desceu, seu rosto brilhava tão intensamente que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Êxodo 34, 29-30 descreve essa radiância. Algo havia mudado fundamentalmente em Moisés. Ele havia passado tempo na presença não filtrada da glória divina. Esse tipo de exposição altera uma pessoa em níveis que vão além do físico. Moisés ascendeu a montanha como um profeta. Ele desceu como algo mais. Alguém que havia visto além do véu que separa o terreno do celestial. O livro de Jubileus afirma que durante esses 40 dias, Deus revelou a Moisés toda a história da criação até o Sinai. Não apenas os eventos, mas os significados por trás deles. Os propósitos ocultos. As razões divinas. Jubileus apresenta-se como a explicação de um anjo a Moisés, de como tudo realmente aconteceu. Esse conceito de revelação mais profunda faz sentido. Gênesis descreve eventos de forma muito condensada. Milhares de anos são cobertos em alguns capítulos. A narrativa salta de evento em evento, sem explorar motivações, consequências ou contexto celestial. Se Moisés recebeu a história completa no Sinai, isso explicaria como ele conseguiu escrever Gênesis com tanta autoridade. Ele não estava especulando ou reunindo lendas antigas. Ele estava registrando o que Deus pessoalmente lhe revelou. Mas há razões para acreditar que Moisés viu ainda mais. O livro de Enoque
descreve Enoque sendo levado em uma jornada celestial, onde viu as prisões dos anjos caídos, os lugares de punição e recompensa e os mecanismos do cosmos. Se Enoque recebeu esse tour celestial, não teria Moisés, que teve um encontro muito mais longo e direto com Deus, experimentado algo semelhante? Algumas tradições cabalísticas ensinam que Moisés ascendeu através de múltiplos níveis celestiais durante os 40 dias. Cada nível revelava aspectos diferentes da realidade divina. Ele viu os anjos que governam os elementos naturais. Encontrou os arcanjos que ficam diante do trono de Deus. Vislumbrou o serafim que clamam: Santo, Santo, Santo. E em algum ponto dessa ascensão, ele entrou na própria presença de Deus. Comente abaixo o que você acha que Deus mostrou a Moisés naqueles 40 dias. Mas a visão tem consequências. Isaías viu o Senhor no templo e imediatamente gritou: Ai de mim, estou perdido, porque seus olhos haviam visto o Rei. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus e caiu com o rosto em terra. Daniel viu uma visão de um ser celestial e toda a sua força o abandonou. Essas são reações a vislumbres breves. Moisés passou 40 dias na montanha. 40 dias de exposição à glória divina não filtrada. O impacto psicológico e espiritual deve ter sido avassalador. Quando Moisés desceu e descobriu que Israel havia feito o bezerro de ouro, sua raiva foi tão grande que ele quebrou as tábuas que Deus havia escrito. Êxodo 32, 19, registra esse momento. Mas pense sobre isso. Essas não eram apenas pedras gravadas. Eram artefatos criados por Deus pessoalmente. Êxodo 31, 18, diz que as tábuas eram obra de Deus e a escrita era a escrita de Deus. Destruí-las foi um ato de desespero quase blasfemo. Mas Moisés estava tão transformado por sua experiência na montanha que não conseguia suportar a traição de Israel. Deus, então, chamou Moisés de volta para a montanha para receber tábuas de substituição. Êxodo 34, 1 a 2, registra esse segundo encontro. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Êxodo 33, 20, registra Deus dizendo a Moisés que ninguém pode ver minha face e viver. Mas versículo 23 diz que Deus cobriria Moisés com sua mão enquanto sua glória passava, e então removeria sua mão para que Moisés visse suas costas. Essa linguagem antropomórfica descreve um encontro que transcende descrição literal. Moisés experimentou a presença divina de uma forma mais íntima do que qualquer outra pessoa na história. E essa experiência moldou não apenas o que ele escreveu, mas o que ele conscientemente escolheu não escrever. E compartilhe este vídeo com outros que buscam compreensão mais profunda. Capítulo 5. O nome apagado de Gênesis. Dentro dos primeiros capítulos de Gênesis, há evidências de uma edição deliberada. Um nome foi removido. Uma presença foi apagada. Não por erro de escriba, mas por escolha intencional. Esse nome pertencia a um ser tão perigoso, tão disruptivo para a ordem espiritual, que Moisés decidiu eliminá-lo do registro. A evidência para essa edição vem de múltiplas fontes. Primeiro, há referências fragmentadas em textos proféticos posteriores que mencionam seres celestiais não nomeados em Gênesis. Segundo, há a tradição oral judaica preservada em escritos rabínicos que discutem o que foi removido. Terceiro, há a análise textual que revela lacunas e abruptas descontinuidades na narrativa de Gênesis. Gênesis 1, 1 a 2 cria uma descontinuidade imediata. Versículo 1 declara que no princípio Deus criou os céus e a terra.
isso implica criação completa e ordenada. Mas o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Tohu va vohu, em hebraico. Caos e desolação. Como pode a criação de Deus começar em caos? Algumas tradições judaicas sugerem que havia algo entre os versículos 1 e 2. Uma catástrofe, uma rebelião, uma destruição que deixou a terra em ruínas. E no centro dessa catástrofe estava um ser de imenso poder. Um ser cujo nome Moisés deliberadamente removeu da narrativa. Isaías 14, 12 ao 15, descreve a queda de Lúcifer, o filho da alva. Como caíste do céu, ó estrela da manhã! Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Mas essa queda não é mencionada em Gênesis. A serpente aparece em Gênesis 3, já em rebelião, mas sem história de fundo. Ezequiel 28, 12 ao 19, descreve um querubim ungido que estava no Éden, o jardim de Deus, mas que foi expulso por causa de iniquidade. Novamente, essa história não está em Gênesis. Por que Moisés, escrevendo Gênesis, não incluiu a queda de Satanás? Ele certamente conhecia a história. Foi revelada a ele no Sinai. Mas ele escolheu não incluí-la. Por quê? Porque a história completa de Lúcifer revelaria algo ainda mais perturbador: que havia outro ser envolvido na rebelião. Um ser tão poderoso que sua mera menção poderia criar teologia herética. Algumas tradições cabalísticas preservam o nome Samael. Em certas escolas de misticismo judaico, Samael é descrito como o anjo da morte, o acusador, e às vezes como uma figura distinta de Satanás. Outros textos o identificam com Satanás, mas em alguns relatos, Samael é apresentado como tendo status ainda mais elevado do que Lúcifer, como se houvesse uma hierarquia de rebelião e Lúcifer não estivesse no topo. Curta este vídeo se essas revelações estão desafiando sua compreensão anterior das Escrituras. O Apocalipse de Abraão, um texto pseudepígrafo judaico, descreve uma figura chamada Azazel, que desempenha um papel na tentação de Eva. Azazel também aparece em Levítico 16 como o demônio do deserto, para quem o bode expiatório é enviado. Mas em Gênesis, esse nome não é usado. A serpente é apenas a serpente. Por que Moisés não nomearia o tentador? Porque nomear é dar poder. Na antiga cosmovisão hebraica, nomes têm autoridade. Conhecer o nome de alguém é ter influência sobre eles. Ao deixar a serpente sem nome, em Gênesis 3, Moisés negou-lhe identidade e, portanto, poder. Ele reduziu um ser cósmico de rebelião a simplesmente uma criatura que Deus fez. Mas há indícios de que Moisés originalmente incluiu mais informações que depois removeu. Jubileus 10, 1 a 6, descreve como os espíritos malignos, descendentes dos vigilantes, continuaram a atormentar a humanidade após o dilúvio. O texto afirma que essas informações foram reveladas a Noé. Se Noé as conhecia, Moisés certamente as conhecia. Mas Gênesis não as menciona. A narrativa pós-dilúvio em Gênesis pula diretamente para Noé plantando uma vinha e a história de seus filhos. Nenhuma menção aos espíritos malignos. Nenhuma discussão sobre por que o mal continuou após o dilúvio que supostamente o destruiu. Essas são omissões deliberadas. Moisés tinha as informações. Escolheu não incluí-las. E no centro dessas omissões está um nome que ele apagou completamente. Alguns estudiosos especulam que esse nome estava conectado a práticas mágicas que Israel encontraria no Canaã. Deuteronômio 18, 9 a 12, proíbe a feitiçaria, adivinhação, necromancia e consulta a espíritos. Essas práticas envolviam invocar nomes de espíritos. Se Moisés tivesse incluído esses nomes em Gênesis,
Isso poderia ter dado aos israelitas o conhecimento exato que ele queria proibi-los de ter. Então, ele editou o texto, removeu os nomes, deixou apenas a estrutura da história. Deus cria. O mal se rebela. O mal tenta a humanidade. A humanidade cai. Deus julga. Essa estrutura básica permanece, mas os detalhes que poderiam empoderar práticas ocultas foram cuidadosamente removidos. Inscreva-se para continuar descobrindo os segredos das Escrituras. Capítulo 6. Antes do princípio Gênesis, 1:2 descreve a terra como Tohu Vavohu, sem forma e vazia. Essas palavras hebraicas carregam conotações de caos, desolação e ruína. Mas por que a criação de Deus começaria em tal estado? A tradição judaica preserva memórias de algo antes, mundos anteriores, criações tentadas e destruídas, conflitos celestiais que deixaram o cosmos em ruínas. Moisés conhecia essas histórias, mas escolheu começar Gênesis no ponto de recriação, não no início absoluto. A Cabala ensina sobre mundos anteriores que Deus criou e destruiu. O conceito de Shevirat HaKelim, a quebra dos vasos, descreve um colapso cósmico anterior à criação atual. Essas não são apenas especulações místicas. Estão enraizadas em questões textuais reais em Gênesis. Se Deus é eterno e sempre foi criativo, por que ele esperaria até o princípio para criar? Não teria havido criações anteriores? João 1:3 afirma que todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas todas as coisas se refere ao nosso cosmos, ou a tudo que sempre existiu. Colossenses 1:16 diz que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. A inclusão de coisas invisíveis sugere realidades além do nosso universo observável. E se essas realidades invisíveis tivessem suas próprias histórias, suas próprias criações, suas próprias catástrofes? Isaías 45:18 declara que Deus formou a terra para ser habitada. Não a criou um caos, mas Gênesis 1:2 a descreve como um caos. Como resolver essa contradição? A interpretação Gap Theory sugere que há um intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e 1:2. Versículo 1 descreve a criação original perfeita, enquanto versículo 2 descreve o resultado de uma catástrofe que ocorreu posteriormente. E durante esse intervalo, algo terrível aconteceu. A evidência para essa interpretação vem de Jeremias 4:23, que usa exatamente as mesmas palavras hebraicas, Tohu Vavohu, para descrever julgamento divino. Vi a terra, e eis que estava sem forma e vazia. Jeremias está descrevendo destruição, não criação original. Se a mesma terminologia aparece em Gênesis 1:2, talvez também esteja descrevendo destruição. Comente abaixo sua teoria sobre o que aconteceu antes de Gênesis 1:2. Ezequiel 28:13-15 descreve o querubim ungido que estava no Éden, o jardim de Deus, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Mas quando foi esse querubim criado? Antes de Adão e Eva? Durante os 6 dias da criação? Ou antes mesmo de Gênesis 1:1? Se Lúcifer já estava em rebelião quando tentou Eva em Gênesis 3, então sua queda deve ter ocorrido antes disso. Mas Gênesis não registra sua queda. Isso sugere que ocorreu durante o período oculto antes ou entre Gênesis 1:1 e 1:2. Jó 38:4-7 descreve Deus criando a terra enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Estrelas da manhã e filhos de Deus são termos para seres angelicais. Eles já existiam quando Deus criava a terra. Então,
Os anjos foram criados antes da semana da criação, descrita em Gênesis 1. Mas Gênesis não menciona sua criação. Por que não? Porque a história completa da criação angelical levaria a perguntas sobre o que eles fizeram durante o tempo antes da humanidade. E isso abriria a porta para as histórias dos vigilantes. O livro de Enoque preserva essas histórias. Descreve 200 anjos que desceram ao Monte Hermon e fizeram um juramento para tomar esposas humanas. Eles ensinaram à humanidade metalurgia, cosméticos, astrologia e feitiçaria. Seus filhos eram os Nefilim, gigantes violentos que consumiram os recursos da terra. A corrupção foi tão grande que Deus enviou o dilúvio para destruir a terra. Enoque descreve Deus aprisionando os vigilantes em lugares de escuridão até o julgamento final. Segundo Pedro 2:4 e Judas 1:6 confirmam essa história. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Os anjos que não guardaram sua posição original foram mantidos em cadeias eternas, sob trevas, para o julgamento do grande dia. Mas Gênesis resume toda essa história complexa em 4 versículos. Gênesis 6, 1 a 4. Não nomeia os vigilantes, não descreve seus ensinamentos, não detalha a corrupção que causaram, apenas menciona que filhos de Deus tomaram filhas de homens e Nefilim estavam na terra. Essa é compressão editorial radical. Moisés pegou uma história épica de rebelião celestial, corrupção humana e julgamento divino e a reduziu a uma nota de rodapé. Por que essa compressão extrema? Porque a história completa revelaria demais sobre o reino espiritual. Revelaria que seres angelicais têm agência real, onde que eles podem se rebelar, que eles podem se reproduzir com humanos, que eles podem ensinar conhecimento proibido. Essas revelações poderiam levar à adoração de anjos, tentativas de invocar anjos ou medo de anjos. Nenhuma dessas era útil para um povo aprendendo monoteísmo. Então, Moisés editou agressivamente a história. Compartilhe este vídeo com outros buscadores de verdade. Capítulo 7. O Pacto de Sangue Esquecido. Êxodo 4, 24 a 26 contém uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. Moisés está retornando ao Egito depois de seu encontro com Deus na sarça ardente. Durante a jornada, o Senhor encontrou Moisés e procurou matá-lo. A esposa de Moisés, Zípora, rapidamente circuncida seu filho com uma pedra afiada e tocou os pés de Moisés com o prepúcio, dizendo: "Certamente és para mim um esposo de sangue." Então, Deus o deixou em paz. Essa história é profundamente perturbadora. Deus acabou de comissionar Moisés para libertar Israel. Agora, ele está tentando matá-lo? Por quê? O texto não explica completamente, mas a ação de Zípora sugere que o problema era a circuncisão. Moisés havia falhado em circuncidar seu filho, violando assim a aliança abraâmica. Mas será que apenas isso justificaria a morte? Há algo mais profundo acontecendo aqui. A frase "esposo de sangue" é única nas Escrituras. Aparece apenas nesta passagem. Em hebraico, é Shatan Damim. Shatan significa genro ou noivo. Damim é o plural de sangue. A frase sugere um pacto de sangue, um vínculo criado através do derramamento de sangue. Mas que pacto? A explicação de superfície é a aliança da circuncisão dada a Abraão em Gênesis 17. Mas o uso do plural damim, sangues, sugere múltiplas manifestações de sangue. Como se houvesse camadas para esse pacto. Uma camada pública, visível em Gênesis, e camadas mais profundas ocultas que Moisés conhecia, mas nunca documentou completamente. Curta este vídeo se você está começando a ver padrões mais profundos nas Escrituras.
Alguns estudiosos sugerem que Moisés havia feito algum tipo de voto ou pacto durante seus anos em Midian. Ele havia se casado com a filha de Jetro, um sacerdote midianita. Êxodo 18, 12 descreve Jetro oferecendo holocausto e sacrifícios a Deus, e então comendo pão com os anciãos de Israel na presença de Deus. Isso sugere que Jetro adorava o Deus verdadeiro, mas Midian tinha suas próprias tradições religiosas. É possível que Moisés tenha participado de rituais midianitas que, embora destinados a honrar a Deus, não estivessem alinhados com o que Deus estava prestes a revelar no Sinai. Se Moisés havia feito votos que contradiziam sua nova missão, esses votos precisariam ser quebrados através de um contra-ritual. E Zípora, crescendo como filha de um sacerdote, teria conhecido o ritual apropriado. Sua ação rápida de circuncidar o filho e aplicar o sangue aos pés de Moisés quebrou o vínculo anterior e restabeleceu o pacto correto. Mas há outra interpretação preservada na tradição judaica: que Moisés, durante sua experiência inicial de Deus na sarça ardente, havia recebido revelação tão profunda que seu corpo físico não conseguia contê-la. Êxodo 3:6 diz que Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Mas a tradição sugere que ele olhou, que a curiosidade o venceu e ele vislumbrou algo que nenhum humano deveria ver. E esse vislumbre iniciou um processo de transformação que poderia tê-lo matado se não fosse contido. O ritual de sangue realizado por Zípora serviu como âncora. Amarrou Moisés de volta à aliança humana através da marca física do pacto abraâmico. Deu a seu corpo tempo para se ajustar à presença divina que agora habitava nele. Essa interpretação faz sentido à luz de experiências posteriores de Moisés. Êxodo 34, 29 a 35 descreve seu rosto brilhando após descer do Sinai. A glória era tão intensa que ele tinha que cobrir o rosto com um véu. 2 Coríntios 3:13 explica que Moisés velava seu rosto para que os israelitas não vissem o fim do que estava passando. A glória estava gradualmente desaparecendo. Mas por que desapareceria? Porque o corpo humano não pode manter níveis divinos de radiação espiritual indefinidamente. Moisés estava vivendo em um estado entre humano e celestial. E esse estado liminar exigia gestão ritual constante. A circuncisão de sangue em Êxodo 4 foi o primeiro desses rituais de gestão. Haveria mais. Moisés precisava de mecanismos para aterrar-se à humanidade enquanto carregava a revelação divina. Inscreva-se para continuar explorando os mistérios ocultos das Escrituras. Capítulo 8. Os textos queimados por ordem divina. Deuteronômio 9, 15 a 21 descreve Moisés descendo do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança e descobrindo que Israel havia feito um bezerro de ouro. Sua raiva foi tão grande que ele quebrou as tábuas. Depois, ele pegou o bezerro de ouro, queimou-o, moeu-o em pó e fez os israelitas beberem a água misturada com esse pó. Mas há outro aspecto dessa história frequentemente ignorado. Deuteronômio 9, 21 menciona que Moisés também tomou algo mais e o queimou. O texto não especifica o que era, apenas diz que ele o destruiu completamente. Alguns comentaristas sugerem que Moisés queimou documentos, escritos que os israelitas haviam criado descrevendo o bezerro de ouro, ou orações dirigidas a ele. Se Israel havia começado a desenvolver teologia de adoração ao bezerro, Moisés precisaria destruir esses textos antes que se espalhassem. Mas há uma possibilidade ainda mais intrigante: que Moisés,
trouxe mais do que as 2 tábuas da aliança do Sinai, que ele havia escrito revelações adicionais durante os 40 dias. E quando viu a apostasia de Israel, percebeu que eles não estavam prontos para aqueles ensinamentos mais profundos. Então, ele os queimou. Destruiu deliberadamente revelação divina porque o povo não conseguia lidar com ela. Isso pode parecer chocante. Como alguém poderia destruir revelação de Deus? Mas a própria Bíblia registra precedentes para isso. Jeremias 36 descreve o rei Jeoaquim queimando o rolo que Jeremias havia escrito. Deus, então, ordenou que Jeremias reescrevesse o rolo e acrescentou-lhe ainda muitas palavras semelhantes. Deus não estava perturbado pela queima do primeiro rolo. Ele simplesmente fez Jeremias criar uma nova versão. Isso sugere que o formato físico da revelação não é tão importante quanto o conteúdo espiritual. Se Moisés queimou textos, Deus poderia revelar essas verdades novamente quando a humanidade estivesse pronta. Apocalipse 10:4 registra João sendo instruído a selar o que os 7 trovões disseram e não escrever isso. Há revelação divina que é especificamente não para ser documentada. Daniel 12:4 ordena que Daniel cele as palavras e o livro até o tempo do fim. A revelação é progressiva. Algumas verdades são para gerações posteriores. Se Daniel foi instruído a selar profecias para o futuro, não poderia Moisés ter sido instruído a destruir revelações inapropriadas para seu tempo? A tradição cabalística preserva histórias sobre Maassé Bereshit e Maassé Merkavá, os trabalhos da criação e os trabalhos da carruagem divina. Esses eram ensinamentos místicos considerados tão perigosos que só podiam ser transmitidos oralmente de mestre para estudante e apenas para aqueles espiritualmente preparados. O Mishnah estabelece regras estritas sobre quem pode estudar esses tópicos. Comente abaixo sua teoria sobre o que estava nos textos queimados. Por que certos ensinamentos seriam considerados perigosos? Porque o conhecimento espiritual pode ser abusado. E Atos 19, 13 a 16, descreve exorcistas judeus tentando invocar o nome de Jesus sem relacionamento real com ele. O resultado foi desastroso. O demônio respondeu: Jesus eu conheço, e Paulo eu reconheço, mas quem são vocês? E os atacou. Conhecimento de nomes espirituais, rituais e fórmulas sem preparação espiritual adequada leva ao desastre. Moisés entendeu isso. Ele havia visto o que acontece quando pessoas não preparadas brincam com o sagrado. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos. Levítico 10, 1 a 2. Uzá tocou a arca da aliança para estabilizá-la e foi morto instantaneamente. Segundo Samuel 6, 6 a 7. O sagrado é perigoso, não por malícia, mas porque a santidade e o pecado não podem coexistir. É como tocar um fio de alta tensão. A eletricidade não é má, mas seu poder destruirá qualquer um que não esteja adequadamente isolado. Então, Moisés criou sistemas de isolamento. O sistema levítico de sacerdócio, no sacrifício e pureza ritual, serviu como isolamento espiritual. Criou camadas entre as pessoas comuns e o Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais sagrado, e apenas uma vez por ano, e apenas com sangue sacrificial. Hebreus 9, 6 a 7. Esse sistema não era arbitrário, era proteção. A revelação completa que Moisés havia recebido no Sinai derreteria qualquer pessoa comum. Precisava ser filtrada, diluída, mediada, e algumas partes precisavam ser completamente removidas. Os textos que Moisés queimou continham aquela revelação não filtrada. Instruções sobre a natureza de Deus que ignorariam a compreensão humana.
descrições de realidades celestiais que induziriam insanidade espiritual, ensinamentos sobre poder espiritual que seriam inevitavelmente abusados. Então, ele os destruiu, para proteger o povo que amava. Compartilhe este vídeo com outros que buscam compreensão mais profunda das camadas ocultas da Bíblia. Capítulo 9. O outro Êxodo. A narrativa do Êxodo é central para a identidade judaica. Deus ouviu os gemidos de Israel no Egito, enviou Moisés, realizou sinais e maravilhas, libertou o povo e os conduziu à terra prometida. É uma história de redenção, libertação e aliança. Mas há indícios em textos antigos de que este não foi o único êxodo, que houve outra saída do Egito. Um grupo diferente que deixou o Egito antes de Israel. E Moisés sabia sobre isso, mas escolheu não incluir essa história em Êxodo. Por quê? Porque complicaria a narrativa teológica central. O êxodo de Israel precisava ser visto como único, sem precedentes e divinamente ordenado. Se houvesse um êxodo anterior, isso levantaria questões sobre por que Deus esperou tanto para libertar Israel. Por que ele permitiu que gerações sofressem na escravidão, se havia outro caminho de saída disponível antes? As evidências para esse êxodo anterior vêm de múltiplas fontes. O historiador egípcio Maneto, escrevendo no 3º século a.C., registra tradições sobre um grupo de leprosos e pessoas impuras que foram expulsos do Egito antes da época de Moisés. Ele os identifica com os israelitas, mas sua cronologia não corresponde à narrativa bíblica. Alguns estudiosos sugerem que Maneto preservou memória de um evento separado. Outro grupo que saiu do Egito em circunstâncias diferentes. Há também pistas textuais dentro da própria Bíblia. Êxodo 13, 17 a 18, diz que Deus não conduziu o povo pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse próximo, pois Deus pensou que o povo poderia se arrepender ao ver a guerra. Mas por que haveria guerra? Quem estaria lutando? O texto não explica, mas sugere que a rota para Canaã não estava vazia. Havia outros grupos, possivelmente ex-escravos egípcios, que já haviam feito essa jornada e estabelecido territórios. Números 13, 28 a 33 descreve os espiões que Moisés enviou para explorar Canaã, relatando que a terra estava cheia de cidades fortificadas e habitantes gigantes. Números 13, 33 menciona os Nefilim. Vimos os Nefilim lá e nos sentimos como gafanhotos. Mas o dilúvio não havia destruído os Nefilim. Gênesis 6:4 menciona Nefilim antes do dilúvio. Como eles estavam em Canaã séculos depois? Números 13:33 acrescenta que os Nefilim eram descendentes de Anak. Isso sugere uma linhagem contínua de gigantes que de alguma forma sobreviveu ao dilúvio. Mas Gênesis não explica como. Há uma história perdida aqui. Uma história de como a corrupção pré-dilúvio ressurgiu no mundo pós-dilúvio. E Moisés escolheu não contá-la completamente. Curta este vídeo se você está começando a ver como as Escrituras contêm camadas de histórias não contadas. Josué 24, 2 a 4 registra Josué relembrando ao povo sua história. Ele menciona que seus ancestrais, incluindo Abraão, originalmente viveram além do rio Eufrates e serviram outros deuses. Depois, Deus chamou Abraão e o trouxe para Canaã. Mas por que esses detalhes são importantes? Porque estabelecem que a jornada de Abraão do Oriente para Canaã foi precedente para a jornada posterior de Israel do Egito para Canaã. Abraão era essencialmente o primeiro êxodo. Um homem deixando uma terra de idolatria e viajando para a terra prometida por Deus. Se Abraão é visto como protótipo,
Então, pode ter havido outros protótipos, outros indivíduos ou grupos que fizeram jornadas semelhantes antes da libertação nacional de Israel. Melquisedeque é um desses mistérios. Gênesis 14, 18 a 20, o apresenta como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece subitamente, abençoa Abraão e depois desaparece da narrativa. Nenhuma genealogia, nenhuma história de fundo, nenhuma explicação de como ele se tornou sacerdote do Deus verdadeiro em uma terra de idólatras. Hebreus 7:3 descreve Melquisedeque como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. Isso sugere que Melquisedeque representa algo além de apenas um indivíduo histórico. Talvez ele represente uma tradição sacerdotal que existia paralelamente à linhagem abraâmica. Uma tradição que preservou o conhecimento do Deus verdadeiro através de meios diferentes. Se havia tal tradição, pode ter havido êxodos ou migrações associados a ela. Grupos deixando centros de idolatria e estabelecendo comunidades que adoravam o Deus verdadeiro. E Moisés, escrevendo a narrativa de Israel, escolheu focar exclusivamente na história de seu próprio povo. Os outros êxodos, se é que ocorreram, foram deixados de fora. Não porque fossem sem importância, mas porque incluí-los diluiria a mensagem teológica central. Israel foi escolhido por Deus. Israel foi libertado por Deus. Israel recebeu a aliança de Deus. Essa singularidade era essencial para a identidade de Israel. Então, Moisés editou outras histórias. E o outro êxodo, seja lá qual fosse, permaneceu nas sombras da história. Inscreva-se para continuar explorando os mistérios das Escrituras. Capítulo 10. O fardo espiritual de Moisés. Números 11, 10 a 15, registra um dos momentos mais vulneráveis de Moisés. O povo está reclamando sobre a comida no deserto, desejando a carne e os peixes do Egito. Moisés, oprimido pela carga de liderança, aclama a Deus com desespero. Por que puseste a carga de todo este povo sobre mim? Será que eu os concebi? Eu não posso mais carregar todo este povo sozinho. O peso é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora, se encontrei favor aos teus olhos, para que eu não veja minha desgraça. Esse não é o pedido de um líder confiante. É o grito de um homem quebrando sob pressão insuportável. Mas que pressão! Liderar um povo reclamão certamente é difícil. Mas será que isso sozinho justificaria o pedido de morte de Moisés? Há algo mais profundo acontecendo aqui. Algo relacionado aos segredos que Moisés carregava. Imagine conhecer verdades sobre a realidade que ninguém mais sabe. Ter visto dimensões do divino que nenhum outro humano viu. Compreender a estrutura do cosmos, a natureza do bem e do mal, os propósitos ocultos de Deus, e não poder compartilhar essas verdades com ninguém. Esse é o isolamento absoluto. Moisés vivia em uma prisão de conhecimento. Deuteronômio 34, 10 afirma que nunca mais surgiu em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Essa singularidade significava solidão total. Ninguém podia compreender o que Moisés havia experimentado. Ninguém podia compartilhar seu fardo. Arão era o sumo sacerdote, mas não havia subido a montanha da mesma forma que Moisés. Josué era o assistente de Moisés, mas não havia entrado na nuvem onde Deus estava. Moisés estava completamente sozinho com seu conhecimento. Há evidências de que esse conhecimento causou dano psicológico. Êxodo 4:10 registra Moisés dizendo a Deus que ele não é eloquente, que é lento de fala e de língua.
Isso é frequentemente interpretado como gagueira ou algum impedimento de fala natural. Mas Atos 7:22 diz que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Como ele poderia ser simultaneamente eloquente e não eloquente? A contradição se resolve se entendermos que algo mudou. Moisés era eloquente antes de seu encontro com Deus na sarça ardente. Depois desse encontro, ele não era mais. O que poderia causar tal mudança? Trauma espiritual. Ver a glória de Deus não filtrada pode danificar a psique humana. Isaías viu o Senhor e imediatamente gritou: "Ai de mim", pensando que estava morto. Ezequiel viu visões de Deus e caiu prostrado. Daniel viu um anjo e toda a sua força o abandonou. Essas são reações a vislumbres breves. Moisés passou 40 dias na presença divina, múltiplas vezes. A exposição cumulativa teria efeitos. Comente abaixo como você acha que carregar esses segredos afetou Moisés. Números 12 registra Miriam e Arão criticando Moisés. Eles questionam por que ele deveria ser o único a falar por Deus. Deus responde defendendo Moisés. Com ele falo face a face, claramente, e não em enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Números 12, 8. Essa declaração divina confirma que Moisés tinha um nível de acesso a Deus que ninguém mais tinha. Mas então, Deus faz uma pergunta retórica: por que vocês não temeram falar contra meu servo Moisés? Essa pergunta implica que deveria haver medo. Que Moisés, por causa de sua proximidade com Deus, era de certa forma perigoso, como a Arca da Aliança, que não podia ser tocada. Moisés havia se tornado um conduto de poder divino, e poder divino, em recipiente humano, cria instabilidade. As Deuteronômio 32, 48 a 52, registra Deus dizendo a Moisés que ele verá a terra prometida, mas não entrará nela, por causa de sua desobediência em Meribá. Números 20, 7 a 12, descreve o incidente. Deus ordenou que Moisés falasse à rocha para que desse água. Em vez disso, Moisés atingiu a rocha 2 vezes com seu cajado. Essa parece uma punição desproporcional para um erro menor. Mas talvez não tenha sido apenas sobre desobediência. Talvez tenha sido sobre o estado mental de Moisés. Ele estava quebrando. 40 anos de carregar segredos impossíveis, liderar um povo rebelde e mediar entre Deus e humanidade haviam desgastado sua alma. O incidente da rocha foi sintoma de colapso maior. E Deus, em misericórdia, não permitiu que Moisés continuasse até destruição completa. Em vez disso, Deus o levou para casa. Deuteronômio 34, 5 a 6, registra que Moisés morreu na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e Deus o sepultou. Alguns comentaristas sugerem que Moisés não morreu naturalmente, mas foi levado por Deus. Compartilhe este vídeo com outros que buscam entender as profundezas das Escrituras. Capítulo 11. O código oculto no deserto levítico e Números são frequentemente considerados os livros mais difíceis da Bíblia. Capítulos e capítulos de leis rituais, instruções sacrificais e genealogias. Muitos leitores os pulam completamente. Mas estudiosos judaicos sempre souberam que esses livros contêm mais do que leis. Eles contêm códigos, mensagens ocultas que Moisés incorporou ao texto, padrões numéricos que revelam verdades mais profundas, simbolismo que aponta para realidades espirituais. O sistema sacrificial descrito em Levítico não era apenas sobre expiação de pecados. Era um mapa da realidade espiritual. Cada animal tinha significado.
Cada ritual apontava para algo maior. Hebreus 10. 1 afirma que a lei tem apenas a sombra dos bens futuros, não a forma exata das coisas. Os sacrifícios eram sombras. Mas sombras de quê? Ona de Cristo, como o Novo Testamento revela. Mas também de estruturas mais profundas de redenção cósmica. Moisés sabia que estava codificando revelação futura no sistema ritual. Ele estava criando uma linguagem simbólica que gerações posteriores decifrariam. As genealogias em números parecem tediosas, listas de nomes e números, mas a análise cuidadosa revela padrões. Os números de cada tribo somam totais que correspondem a padrões cabalísticos. As posições das tribos ao redor do tabernáculo formam um padrão geométrico específico: norte, sul, leste, oeste. 3 tribos em cada lado, 12 tribos no total. Esse padrão espelha realidades celestiais. Apocalipse 21, 12 a 13, descreve a Nova Jerusalém com 12 portões, 3 em cada lado, com os nomes das 12 tribos. O acampamento de Israel no deserto era uma sombra terrena da cidade celestial. Moisés organizou as tribos de acordo com um modelo celestial que ele havia visto no Sinai. Êxodo 25, 40, registra Deus instruindo Moisés a fazer tudo de acordo com o modelo mostrado a você na montanha. Havia um modelo celestial, e Moisés o replicou na terra. O tabernáculo em si era um código tridimensional. Hebreus 9, 23 a 24, explica que o tabernáculo terreno era cópia e sombra das coisas celestiais. Cada elemento tinha significado. O pátio externo representava a terra. O lugar santo representava os céus. O Santo dos Santos representava a própria presença de Deus. Os 3 níveis correspondiam aos 3 níveis da realidade: terrestre, celestial e divino. Mas há também correspondências mais profundas. O véu que separava o lugar santo dos santos representava a barreira entre o humano e o divino. Quando Jesus morreu, Mateus 27:51 registra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse evento físico simbolizava uma mudança cósmica. A barreira havia sido removida. O acesso a Deus estava aberto. Moisés havia construído o tabernáculo sabendo que um dia essa barreira seria removida. Ele havia codificado essa verdade futura na própria estrutura do edifício. Curta este vídeo se você está vendo como as escrituras contêm camadas de significado esperando para serem descobertas. Os números têm significado especial nas escrituras. 40 é o número de teste e provação. Moisés passou 40 dias no Sinai. Israel vagou 40 anos no deserto. Jesus jejuou 40 dias. 12 é o número de governo divino. 12 tribos. 12 apóstolos. 7 é o número de completude. 7 dias da criação. 7 festas de Israel. 3 é o número da divindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Esses números aparecem repetidamente nas Escrituras, não por acaso, mas por design deliberado. Moisés estava criando uma linguagem numérica que comunicaria verdades mais profundas àqueles que olhassem com cuidado. A gematria, o sistema de atribuir valores numéricos às letras hebraicas, e revela ainda mais padrões. Certas palavras somam os mesmos valores, criando conexões entre conceitos. Por exemplo, a palavra hebraica para amor, ahava, soma 13. A palavra hebraica para echad, também soma 13. Amor e unidade estão conectados numericamente. Esses não são acidentes. São decisões autorais conscientes. As festas de Israel descritas em Levítico 23 formam outro código. Páscoa comemora a libertação do Egito, mas também aponta para Cristo, o Cordeiro Pascal.
1 Coríntios 5:7. Pentecostes comemora a entrega da Torá no Sinai, mas também aponta para o derramamento do Espírito Santo. Atos 2. A festa dos tabernáculos comemora o tempo de Israel no deserto, mas também aponta para o tempo quando Deus habitará com a humanidade eternamente. Apocalipse 21:3. Cada festa tem significado histórico imediato, e cada uma aponta profeticamente para realidades futuras. Moisés estabeleceu essas festas sabendo que elas eram mapas temporais, marcadores ao longo da linha do tempo da redenção. Israel as celebrava ano após ano, reencenando não apenas o passado, mas ensaiando o futuro. Os 40 anos no deserto não foram apenas punição por incredulidade, foram tempo de codificação. Moisés estava usando esses anos para construir camadas de significado no texto da Torá. Cada lei ritual, cada genealogia, cada evento registrado, todos continham múltiplas camadas de significado. A superfície literal, a aplicação moral, o significado tipológico e a verdade anagógica ou espiritual mais profunda. Esse método de interpretação em 4 camadas, desenvolvido completamente na tradição cristã medieval, estava enraizado na compreensão judaica de que a Torá tinha profundidade infinita. Moisés sabia que não podia escrever tudo explicitamente, mas poderia incorporar tudo em código. Ele criou um texto que funcionava como uma cebola. Você descasca uma camada e encontra outra. Você descasca essa e encontra outra ainda. A profundidade é praticamente infinita. Provérbios 25:2 declara que é glória de Deus encobrir as coisas, mas glória dos reis investigá-las. Moisés, escrevendo sob inspiração divina, encobriu camadas de verdade, e Deus convida cada geração a investigar, a buscar, a descobrir. O código do deserto ainda está lá nos textos de Levítico e Números, esperando por aqueles com olhos para ver e corações para compreender. Moisés ocultou segredos que protegem, mas também deixou pistas que revelam. Para aqueles prontos para a jornada mais profunda, os segredos de Moisés estão começando a emergir das sombras da história. E uma vez que você vê as camadas, você nunca mais pode ler as Escrituras da mesma maneira. A jornada para o conhecimento oculto acabou de começar. E Moisés, do outro lado da eternidade, sorri sabendo que sua estratégia de revelar através do ocultamento finalmente está sendo compreendida. Inscreva-se, curta e compartilhe para continuar descobrindo os mistérios profundos das Escrituras que Moisés deixou para nós.